Era uma daquelas noites comuns na central de call center onde Lucas, Felipe, João, Pedro e Rafael trabalhavam. A jornada noturna sempre começava da mesma forma. Chegavam, colocavam os fones de ouvido, ligavam seus computadores e se preparavam para lidar com clientes de todos os tipos. O ambiente era iluminado por luzes frias fluorescentes, e o som constante de teclados e murmúrios das conversas ao telefone preenchia o ar. Os 5 amigos se conheciam bem, cada um com sua personalidade distinta, o que tornava as longas horas de trabalho mais suportáveis. Lucas, o líder informal do grupo, era calmo e sempre tentava manter a ordem, especialmente quando as conversas se desviavam para tópicos que podiam causar controvérsia. Felipe, o piadista da turma, não perdia uma oportunidade de fazer uma piada ou contar uma história de terror, mesmo que nem todos gostassem. João, o cético, sempre tentava desmistificar qualquer coisa estranha ou misteriosa que Felipe mencionasse, trazendo uma abordagem lógica e prática para qualquer situação. Pedro, o mais curioso, adorava teorias sobre o sobrenatural. Ele passava o tempo livre pesquisando histórias de fantasmas e lendas urbanas, sempre buscando um novo caso intrigante para compartilhar. Rafael, por outro lado, era mais introspectivo e tímido. Ele tinha uma sensibilidade que o fazia perceber coisas que os outros não notavam, e às vezes parecia captar algo além do que estava visível. Naquela noite em particular, a conversa girava em torno dos jogos mais recentes, as últimas partidas de futebol e, claro, as gatinhas que Felipe sempre mencionava com um sorriso malicioso. Tudo estava normal, mas havia uma leve tensão no ar, uma sensação de que algo estava prestes a mudar. Enquanto se acomodavam em suas cadeiras e ajustavam os microfones, Felipe, como de costume, começou a brincar sobre o prédio antigo onde trabalhavam, mencionando que havia escutado que era assombrado. Vocês já ouviram sobre a fábrica que pegou fogo aqui? Dizem que alguns trabalhadores morreram e ainda assombram o lugar, disse ele com um tom de voz misterioso. João revirou os olhos e respondeu: Lá vem você com essas histórias de novo. É só um prédio velho, nada mais. Mas naquela noite, as coisas começariam a sair do comum. Pequenos detalhes que normalmente passariam despercebidos começaram a se destacar, e o grupo, mesmo sem perceber, estava prestes a se deparar com algo que mudaria suas vidas para sempre. A noite parecia seguir como qualquer outra até que algo incomum aconteceu. Felipe estava atendendo uma chamada quando seu computador começou a agir de forma estranha. A tela piscou várias vezes, mostrando linhas de código e símbolos incompreensíveis. Ele franziu a testa e olhou ao redor para ver se alguém mais estava passando por isso. Ei, Lucas, dá uma olhada nisso, chamou Felipe, apontando para a tela. Lucas se levantou de sua estação e se aproximou. Ele também ficou intrigado com o que viu, mas tentou manter a calma. Provavelmente é só um bug do sistema, disse, embora sua voz não estivesse tão confiante. Enquanto Lucas tentava ajudar Felipe, João notou uma queda repentina na temperatura. Alguém mais está sentindo isso? Tá frio pra caramba de repente, comentou, esfregando os braços para aquecer. Pedro, sentado perto da porta, sentiu um arrepio subir pela espinha e olhou para o relógio na parede. Era estranho, mas o ponteiro dos segundos parecia se mover mais devagar do que o normal. Rafael, que até então estava calado, observou a cena com uma expressão preocupada. Ele tinha a sensação de que algo estava errado, mas não conseguia colocar em palavras. Ele se virou para Pedro e sussurrou: Você sente isso? Como se algo estivesse nos observando. Pedro, sempre interessado no sobrenatural, ficou animado com a ideia de que algo estranho estava acontecendo. Pode ser só nossa imaginação, disse ele, tentando soar casual. Mas, e se não for? Já pensou que esse prédio é antigo, com história? Quem sabe? De repente, as luzes fluorescentes começaram a piscar, lançando sombras dançantes pelas paredes da sala. O grupo olhou para cima, intrigado e um pouco nervoso. Felipe tentou acalmar os ânimos. Pessoal, deve ser algum problema elétrico. Vocês sabem como esse lugar é velho. Mas, então, algo ainda mais perturbador aconteceu. As telas dos computadores, uma após a outra, começaram a desligar sozinhas.
João, sempre cético, tentou encontrar uma explicação lógica. Talvez seja uma falha de energia, sugeriu ele, mas sua voz também carregava um tom de incerteza. Foi quando Lucas percebeu algo estranho no reflexo da janela ao seu lado. Ele viu, por um breve momento, uma figura sombria, parada no corredor escuro. Quando se virou para olhar diretamente, não havia nada lá. Ele engoliu em seco e se forçou a rir, tentando afastar o medo crescente. Acho que estou vendo coisas, disse, mas o grupo todo estava começando a sentir o peso de algo inexplicável no ar. Os sussurros começaram logo depois. Baixos e indistinguíveis, pareciam vir de todos os lados. Rafael, o mais sensível às mudanças de energia, ficou pálido. Vocês estão ouvindo isso? Perguntou, a voz trêmula. Lucas assentiu, e todos se entreolharam, começando a perceber que algo além de seu entendimento estava acontecendo naquela noite. A central de call center, que sempre fora um lugar de rotina e previsibilidade, agora parecia tomada por uma presença inquietante. O grupo decidiu tentar ignorar os eventos estranhos e continuar trabalhando, mas o ambiente estava carregado de uma tensão palpável. Eles sabiam que aquela noite seria diferente de todas as outras, e uma sensação de medo e antecipação se instalou no ar. Depois da primeira noite estranha, o grupo tentou seguir com suas rotinas, mas as experiências perturbadoras continuaram a se intensificar, tornando impossível ignorar o que estava acontecendo. Em noites seguintes, as luzes no prédio começaram a piscar de forma errática, especialmente nas áreas menos frequentadas, como os corredores e salas de arquivos. João, sempre prático, sugeriu que fosse apenas um problema elétrico, mas a equipe de manutenção não encontrou nada de errado. Em uma dessas ocasiões, enquanto Pedro e Rafael passavam por um corredor escuro, ouviram um som metálico, como se algo tivesse caído ou sido arrastado. Ao investigarem, não encontraram nada que explicasse o ruído. Uma das ocorrências mais desconcertantes foi a queda brusca de temperatura em determinados pontos do escritório. Em uma noite, enquanto Lucas estava atendendo uma ligação, ele notou que seu hálito se tornava visível, como se estivesse em pleno inverno, mesmo que fosse verão. Outros colegas também sentiram a mudança de temperatura, mas nenhuma explicação lógica foi encontrada para o fenômeno. As manifestações sobrenaturais não se limitaram a ruídos e quedas de temperatura. Em uma noite, Felipe notou que as telas dos computadores estavam começando a exibir mensagens estranhas, como se alguém estivesse digitando. As mensagens eram fragmentadas e confusas, mas palavras como ajuda, perdidos e fogo apareciam repetidamente. A princípio, pensaram que poderia ser uma brincadeira ou algum tipo de vírus, mas quando os técnicos foram chamados, não encontraram nada de errado com os sistemas. Rafael, com sua sensibilidade mais aguçada, começou a ver sombras movendo-se pelo escritório, especialmente nas áreas mais escuras. Uma vez, enquanto estava sozinho em uma sala de conferências, ele viu claramente a silhueta de uma pessoa no vidro da porta. Quer saber o que vai acontecer? Acompanhe a segunda parte deste vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente o que achou, pois isso ajuda muito o nosso trabalho. Até a próxima!